O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a vida nova em Cristo provoca uma profunda divisão na nossa vida, a grande divisão de águas na nossa história. Assim como os livros de história datam os acontecimentos como antes de Cristo e depois de Cristo, né? É uma coisa que já o pensamento laico está procurando erradicar, né? E colocar antes da Era Comum, depois da Era Comum. Mas também a nossa vida tem um antes e um depois, um antes e um depois de Cristo, um antes e um depois do encontro verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo. E quando isso acontece, existe uma mudança. Há muitos anos escutei a história de um sacerdote que, quando dizia suas homilias, usava muito um método, uma maneira de falar que dividia os vários temas por pontos, né, como se fosse uma espécie de aula. E um dia, depois de uma das missas, foi procurar ele, um senhor, na sacristia, dizendo que estava voltando para a igreja, depois de muito tempo afastado, e graças a uma palavra que ele escutou do padre. E o padre, muito feliz, muito satisfeito e talvez um pouco vaidoso, perguntou para ele: meu filho, o que eu falei que te despertou, né, o teu desejo de se converter, de voltar para a igreja? E ele respondeu: olha, padre, eu sou muito ignorante, na verdade não entendi nada do que o senhor falou. Mas eu entendi só uma coisa, porque uma hora o senhor disse assim: vamos passar para outra parte, vamos passar para a parte seguinte. E aí eu fiquei pensando, a minha vida tem 2 partes, né? E agora é o momento de passar para a seguinte parte. Então, aquilo que era talvez a coisa menos importante que o padre tinha dito foi aquilo que o Espírito Santo se utilizou para tocar o coração desse homem, porque na verdade o que conta é esse nosso encontro com Cristo. São Paulo fala, né, para os romanos que eles viviam, antes de conhecerem Cristo, num estado de escravidão. Outrora ofereceste os vossos membros como escravos para servirem à impureza. Então, convida eles a colocar agora os seus membros, né, ou seja, toda a sua vida, a serviço da justiça, a serviço do bem, porque foram libertados do pecado, libertados da morte, que é, como diz São Paulo, de uma forma tão bonita, o salário do pecado é a morte, né? Porque a morte, no seu sentido mais profundo, é essa desconexão com Deus, né? Com a fonte da vida. Então, no momento que a gente
se encontra com Cristo, a gente entra em comunhão com a fonte da vida que é Deus e passa a viver uma vida que a morte não tem mais poder sobre ela e nada da lógica da morte tem mais poder e influência sobre essa nova vida e, portanto, o pecado não tem mais poder, não tem mais senhorio sobre essa pessoa, porque ela vem da fonte da vida. Ela está conectada e bebendo da fonte da vida, então a morte não tem mais poder nenhum sobre ela. Vamos hoje agradecer, dar graças ao Senhor, né? A palavra Eucaristia justamente se traduz como ação de graças. Então, nessa Eucaristia agradeçamos ao Pai porque nos deu o seu Filho Jesus Cristo e derramou sobre nós o seu Espírito para que a gente viva em Cristo e assim viva em comunhão com a fonte da vida que é Deus, livres do pecado, livres do mal, e mesmo que isso na nossa vida cause uma profunda divisão com esse mundo, né, que a gente vive, que está imerso na escuridão, mas que também implora de nós, né, nos falem de Cristo, nos revelem Cristo, nos mostrem a luz de Cristo, nos mostrem essa vida que vocês receberam no batismo, né, para que a gente também possa ter a vida em Cristo nosso Senhor.